PCC e Comando Vermelho, ela já era uma preocupação antiga do governo brasileiro e do presidente Lula. Ainda no final de abril deste ano, o petista já tinha afirmado que o combate às facções são um problema nacional e não dos Estados Unidos. Essa declaração se repete agora que o país norte-americano classificou esses grupos como terroristas e demonstra que o Itamaraty também não aceitou bem essa determinação. Além disso, essa nova classificação abre espaço para dúvidas sobre a atuação de outro país em território brasileiro. Por isso, vamos falar com um advogado especializado em direito internacional, Alan Chaves. Alan, muito boa tarde. Uma pergunta já direta. De acordo com o que foi apresentado pelo governo americano nessa classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, há alguma brecha para uma intervenção norte-americana no território brasileiro? Boa tarde, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, sendo direto ao ponto, eu acho que a gente precisa entender primeiro o que aconteceu. Existem duas classificações, né? A primeira classificação é como terroristas globais especialmente designados, que ela incidiu ontem, então já com vigência desde ontem. E a próxima classificação que vai ser feita na sexta-feira que vem, dia 5, que é como organizações terroristas internacionais. Essa classificação de organização terrorista internacionais, ela possibilita que os Estados Unidos se utilize de uma série de ferramentas de inteligência, então que coloque em ação a CIA, coloque organizações do Exército, para que analise informações no Estado, por exemplo, no Estado, para que analise informações aqui sem a necessidade de trazer informações ao governo federal do Brasil, por exemplo. E, obviamente, que essa ferramenta também ela é combativa a toda a forma de fomentação internacional do PCC e do Comando Vermelho, no caso. Então, é uma ferramenta importante, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter impactos à soberania nacional. Também que muita gente está em dúvida é o que muda imediatamente. O que é que a gente pode esperar? Obviamente, primeiro, há esse receio de uma intervenção norte-americana, mas muita gente também entende que as cooperações elas vão parar de acontecer, que o governo não vai fazer. A própria porta-voz do Departamento de Estado já disse aqui que não, que essas cooperações elas ainda podem ocorrer entre a polícia brasileira e a polícia norte-americana, mas de imediato, essa decisão ela altera o que na relação entre Brasil e Estados Unidos no que toca essas organizações que agora são classificadas como terroristas? Excelente ponto. Esse ponto é fundamental. Primeiro, do ponto de vista nacional, Brasil, não muda nada na nossa legislação. A gente ainda continua categorizando PCC e Comando Vermelho como organizações criminosas. Essas organizações criminosas, elas têm uma classificação nacional diferente do que é classificado agora do ponto de vista internacional pelos Estados Unidos. Essa dissonância de classificação é que pode ser prejudicial para a cooperação. Então, a cooperação ela pode continuar existindo e ela provavelmente continuará existindo, mas ela tem dois impactos. Primeiro, para a gente fazer extradição de prisioneiros que estejam nos Estados Unidos para o Brasil, em razão dessa dissonância de categorização no Brasil como organização criminosa e nos Estados Unidos como terrorista, isso pode atrapalhar essas extradições. A comunicação pelas duas inteligências, ou seja, o patamar de análise, fiscalização e combate nos Estados Unidos vai subir um degrau. Então vai subir para o degrau federal, vai estar dentro do Exército, junto com a CIA, fazendo análises. Essas análises elas podem ser de cunho restrito de informação. Então eles podem fazer encampamentos para análise de informações, inclusive com instruções do Brasil, sem a necessidade de informação ao governo federal. Isso tudo vai impactar nessa relação. Mas a cooperação, praticamente, ela continuará existindo. Mas ela vai ter essas rebarbas que nós vamos precisar adequar para que a gente tenha uma melhor cooperação. Doutor Alan, o discurso do governo federal e do presidente Lula é de que essa decisão ela ataca a soberania nacional. A partir do direito internacional, o que é que significa essa soberania e de que forma os Estados Unidos pode se valer dessa decisão para esse ataque à soberania, que é o que é dito pelo governo? Boa pergunta também. Existe uma doutrina que é a doutrina do incapaz ou indisposto. Quando o país em que há o problema do terrorismo é incapaz ou não tem vontade de resolver o problema do terrorismo.
E isso habilitaria internacionalmente o país com problemas decorrentes desse terrorismo. Então, no caso, o Brasil seria o país indisposto ou incapaz, e os Estados Unidos seria o país que iria resolver esse problema, por conta de interferências na sua própria soberania. Então, é nesse âmbito que eles poderiam invadir a soberania brasileira para resolver esse problema. Essa interferência é que é dada como um problema de soberania nacional. Então, há pessoas que têm entendido, por exemplo, o procurador Lincoln Gakia, que é um dos especialistas em PCC hoje, atualmente, ele entende que há mais prejuízos do que benefícios. Porque, apesar de existir o sufocamento financeiro das organizações criminosas, ou agora terroristas, né, você ainda vai ter outros impactos que vão influenciar tanto no cenário político, a gente já está vendo isso sendo utilizado de forma amplamente no cenário político, quanto na economia, porque a gente vai ter impacto de operações com bancos que vão aumentar o custo de compliance, operações com empresas estrangeiras e brasileiras que podem ter custos maiores de compliance, e isso pode impactar negativamente também na economia. Doutor Alain, a gente sabe que, nesse momento, inclusive essa é uma das justificativas do governo americano para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, é o fato de que essas organizações criminosas, elas não atuam só no Brasil, pelo contrário, os tentáculos delas já vão em diversos países. Essa classificação do governo norte-americano altera a forma com que o Brasil faz parcerias com outras polícias de outros países para tentar combater o PCC e o Comando Vermelho? Bom, atualmente o PCC, segundo o último estudo que eu vi, já está em 28 países. Mais de 2.000 colaboradores fora do Brasil. Então é uma organização internacional, transnacional, como a gente costuma dizer, que acaba tendo um impacto gigante. Agora, respondendo à pergunta, está na nossa cooperação com outros países? Acredito que não. Talvez a gente endureça as ferramentas, que o nosso cenário brasileiro também se adapte a essa consequência de terrorismo, né? Então, muito provavelmente o político, tanto entre direita e esquerda, vai discutir se classifica como terrorista ou não. Provavelmente a gente vai ter um impacto legislativo nos próximos dias ou ano, né? A depender de como vai ser a política presidencial, isso pode alterar. Mas pode endurecer também quais vão ser as nossas classificações para esses dois organismos criminosos, né? Muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Qualquer novidade, sinta-se à vontade para voltar e comentar mais sobre o assunto. Será um prazer, Rafael. Um abraço. E você que nos acompanha,